Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Dessa vez eu quero fazer um vídeo sobre justamente, não é, o vídeo que eu fiz ontem, que eu postei aqui para vocês, sobre a fala do pastor Alex Castro a respeito daquele situação lá no Carnaval, né, em Belo Horizonte. E também para comentar mais sobre esse assunto referente à crise no Brasil, crise política, né, porque talvez alguns irmãos entendam errado o nosso papel como cristãos, pensando na questão da política da sociedade. Então, acho que vale a pena pensar sobre esse assunto. É claro que um vídeo não resolve, né? Não traz direção suficiente para. Mas é um assunto que deve, então, de vez em quando, estar rolando no canal. Né? O meu canal não tem esse objetivo, mais de 1000 vídeos aqui, certo? E, obviamente, se você vai procurar no canal, vai achar no máximo 5 vídeos falando sobre alguma coisa assim. Né? Mas eu acho que vale a pena refletir sobre isso, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo e roda a vinheta. Então, pessoal, antes de qualquer outra coisa, eu queria mais uma vez pedir aos irmãos, não é? Quem está chegando agora, que é o de paraquedas, seja bem-vindo, se inscreve no canal, tá? Sua inscrição é muito importante. Também marque o sininho das notificações para que você esteja por dentro de tudo que acontece aqui, beleza? Dá o seu joinha, tá? Seu joinha não é desperdiçado, não é à toa, não. Ajuda muito o canal. Tanto dar o joinha, como também você fazer um comentário. Isso gera engajamento, não é? No conteúdo do canal e o YouTube acaba entregando para mais pessoas. Se vocês entendem que o canal é relevante, não é que o canal tem trazido realmente conhecimento e boas reflexões, então, né, ajudem o canal a crescer, beleza? Então, eu queria primeiro explicar aos irmãos, não é, sobre o vídeo de ontem. Ontem eu completei 40 anos de idade, minha filha 18, né? Então eu estava com a cabeça em outro lugar, né? E portanto eu acabei não prestando atenção na hora de fazer esse vídeo react, né? Comentando também o vídeo do pastor Alex Castro. Eu acabei esquecendo de ativar a captura, não é, da janela aqui no programa OBS. Então, fiz o vídeo todo lá empolgado, e só quando realmente o vídeo saiu, eu estava tão convicto que estava tudo certinho, que só quando o vídeo saiu, os irmãos começaram a comentar que estava sem áudio, a parte da fala do pastor Alex, é que eu vim me tocar, né? No entanto, eu percebi que os irmãos comentaram bastante e também foram até o canal do pastor Alex, né? No caso, o canal da Igreja Presbiteriana, né? Betel, lá em Fortaleza, e comentaram desse vídeo do pastor Alex. Tá? Então, assim, eu penso que não seja necessário fazer um outro vídeo, então, agora colocando o vídeo com áudio, né? Porque você já tem aí no primeiro link da descrição o acesso a esse vídeo, tá? Eu vou deixar também fixado no topo também dos comentários, não é? E reforço o meu pedido a vocês, não é? Tanto agradeço pelo apoio, tá? Muito obrigado mesmo, como também reforço o meu pedido a vocês. Continuem lá acessando esse vídeo e comentando mesmo, denunciando mesmo, não é? Nós não podemos ficar calados diante de situações assim, tá? Isso é muito necessário. Então agradeço demais, beleza? E reforço meu pedido. Aproveite e se inscreva lá no canal também da Igreja Presbiteriana Betel, lá de Fortaleza, não é? Que é uma igreja fiel e eles têm batalhado por essa fidelidade confessional, tá? Ou seja, é uma igreja reformada de verdade, entende? Não é como essas igrejas que têm o nome de reformada, né? E acabam desonrando o que isso significa de fato, tá? Então agradeço muito pelo apoio dos irmãos aqui. Estou observando vários comentários, muitos bons comentários em apoio, tá? E isso é sinal de que os irmãos compreenderam bem. Um ou outro vai discordar, mas tudo bem, né? Eles não são proibidos de discordar. Mas eu fico feliz por saber que os irmãos estão apoiando. Então, quem não assistiu o vídeo ainda, é só acessar o primeiro link da descrição, não é? E também estará no topo, né, dos comentários aí fixado. Beleza? Então, alguém fez aqui um comentário, eu não sei se apagou, eu estou procurando aqui, não estou achando, né? Mas foi naquele vídeo que eu falei sobre essa crise espiritual, não é, evangélica, etc. E a pessoa falou, tipo, votar uma vez no Bolsonaro até que vai, mas 2 vezes, alguma coisa assim, né? Ou seja, mostrando que ele jamais votaria uma segunda vez no Bolsonaro. Porque no vídeo eu acabei falando que se a opção hoje fosse mais uma vez Lula ou Bolsonaro, então a escolha óbvia, né, seria o Bolsonaro, certo? E, pelo jeito, esse irmão aí discordou. E eu entendo e respeito a discordância dele. Para mim isso aí não é um problema, eu não vou ficar brigando por conta disso. No entanto, eu acho importante comentar isso, tá? Porque assim, olha, para os irmãos entenderem, né? Até para ter uma direção com relação a isso. Primeiro de tudo, quando o assunto é política, nós precisamos, como cristãos, né, entender que nós temos um papel enquanto cidadãos,
que a nossa fé não separa de nós quando vamos exercer, não é, a nossa cidadania no voto, por exemplo, e que ao mesmo tempo nós não temos que ter expectativas, não é, muito positivas a respeito da política de partido ou de nenhuma personalidade política, tá? Quem acaba criando essas expectativas é algo muito comum aqui, e eu já errei assim muito, né? É imaturo, tá? Então houve um momento, sim, que eu expliquei até no vídeo, né? Por razões de ver a esquerda dominando tudo e enxergar alguém que eu não estava naquele momento vendo, né? Ligado à esquerda ou ao centrão surgindo, isso foi para mim, né? Uma luz de esperança, não é? E não no sentido de que o Brasil vai ser salvo por causa disso, não. Mas era algo diferente de tudo aquilo que eu estava vendo, né? É claro que o tempo passou e muito daquilo que a pessoa nutria de expectativas positivas com relação ao ex-presidente foram caindo por terra, né? Porque, como qualquer ser humano, né, ele erra e errou bastante também. Isso não tem como negar, né? Então não preciso ficar explicando isso porque você já sabe disso aí, né, a rodo. Tá aí, né, exposto os seus erros. Eu tenho discordâncias ferrenhas com ele nesse sentido. Eu penso que se há um político, um candidato, sei lá, um presidente, né? Alguém que seja da política e que nós tenhamos 100% de concordância, eu acho que aí é um problema em nós, né? Porque essas pessoas não são, não é, políticos governantes ideais. Isso não existe aqui, tá? Não existe. O único governante, rei, não é, ideal é Cristo. Todo o resto, não é defeituoso, é problemático, entende? Tem suas tentações, tem seus problemas, tem que ser encarado como realidade, tá? Então, hoje, depois de pensar em tudo isso e entender claramente, né, a partir da Escritura Sagrada mesmo, que nós, enquanto cristãos, nós temos que estar acima, não é? O nosso pensamento, a nossa fé, a nossa filosofia, a cosmovisão cristã tem que estar acima daquilo que se chama de direita e esquerda, tá? Tem que estar acima dessa prisão, não é? Dessa alienação a partidos políticos e a personalidades. Tem que estar totalmente acima. Justamente para que nós possamos, de uma maneira, não é, honesta, racional, coerente com os nossos princípios, analisar tudo o que é proposto e então, não é, com um pensamento crítico, fazemos uma opção, tá? Então, é desse jeito. Então, eu como cristão, não é, eu não sou necessariamente como cristão, não é, alguém que está preso à direita. A direita também é complexa, né? Você tem conservadores, liberais, libertários, etc. E outros ramos aí também, certo? Mas como eu não estou preso à direita, no sentido de que, é direita, 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 eu posso julgar a direita, eu posso criticar a direita, e sem problema nenhum, né? Eu não entro nessas questões, já tentei muitos anos atrás, e vi que não funciona, porque a mentalidade que nós temos no Brasil aqui, ela é assim. É como se nós estivéssemos o tempo todo assim, vivendo num campo minado. Todo mundo aqui é pavio curto. Quando o assunto tem a ver com política, não é, rapidamente os ânimos se alteram, as pessoas brigam, as pessoas se odeiam. Isso é muito comum aqui, infelizmente. E aí não dá, né? E eu aprendi isso não porque eu tive a sabedoria de analisar, estudando, não é, e perceber nesses estudos esses problemas. Não, eu tive que perceber isso na prática, convivendo com pessoas, não é, que tinham um posicionamento à direita, tanto liberais como conservadores, e perceber, né? Poxa, são pessoas que querem poder, que querem, entende? Pessoas que têm um projeto de poder em mente, que têm um foco nesse sentido, e que elas vão brigar por isso, ainda que aquilo não faça sentido. Eu me decepcionei em algumas questões, porque eu vi que até o pessoal da direita criticava, por exemplo, a minha postura, e me chamava de purista. Você é muito purista, né? Se fosse no contexto, digamos assim, de igreja, seria chamado de neopuritano, né? Porque sendo um jogo, como eles encaram, então vale a pena, não é, você não ser tão honesto assim para você alcançar um objetivo que é um bem maior. E isso para mim é cor de Maquiavel, né? É fins que justificam os meios. E para mim não dá. Então deixa eu ser purista. Eu prefiro ficar do meu cantinho aqui, entender a situação e me posicionar quando necessário. E aí o detalhe, aí vem a questão, por exemplo, por que eu falei que se a opção agora fosse Lula ou Bolsonaro, seria Bolsonaro. É porque eu tenho apreço por ele? Não. Mas parece que hoje, e não estou dizendo que o irmão disse isso, mas parece que aqui no nosso contexto, se você não é petista, se você não é de esquerda,
você necessariamente é bolsonarista. Eu digo isso pelos vídeos que a pessoa assiste pelo YouTube, né? E a gente vê o tempo todo o pessoal do MBL sendo chamado de bolsonaristas. E nós sabemos como eles também combatem o bolsonarismo. Entende a situação? Então, assim, na mente brasileiro, só tem duas opções. Ou é Lula ou Bolsonaro. Ou você é esquerdista, ou você é, ou lulista que seja, ou você é bolsonarista. Não é? E, infelizmente, essa é a pobreza de nossa cultura. Tá? Não consegui pensar além disso aí. Então, quando eu disse que ficava do lado do Bolsonaro, nesse sentido, não é por apreço a ele. Né? Não é por apreço. Eu já disse, expliquei no vídeo anterior, que quando surgiu a figura do Bolsonaro, para mim foi um brilho de esperança, porque eu estava vendo ali alguém que naquele momento estava totalmente desligado de tudo aquilo que nós conhecemos como o maldito sistema, né? Com o estamento burocrático, com o establishment, digamos assim, certo? Então, cara, é claro que eu vou votar com gosto, né, numa pessoa assim, porque representa nossos valores, certo? E muito disso mudou, isso é óbvio, tá? Pelos posicionamentos dele. E por hoje a pessoa compreender que ele sim é um representante da direita e o maior do Brasil, não tem como negar. Isso não quer dizer que necessariamente ele seja uma pessoa de direita mesmo. Eu não vejo mais assim. Mas eu vejo que ele é o representante da direita, certo? No entanto, por que para mim pesa mais ficar do lado, não do lado dele, mas votar nele como um tipo de voto útil? Tá? Porque justamente é assim, olha. Não existe para mim a opção de neutralidade. Isso não faz sentido nenhum. Então, votar nulo, votar neutro, votar em branco, no caso, não faz o menor sentido para mim. Tá? Eu não considero quem vota neutro, quem se isenta de votar, quem diz, vou dar. Meu voto vai ser de protesto, vai ser nulo, né? Vai ser em branco. Isso, para mim, não é um voto de protesto, não, é um voto de ignorância. Tá? Porque, por mais que não queiram admitir, né? Existe um monte de culpados para que hoje tenhamos de novo um Lula no poder. E sim, eu concordo também que o Bolsonaro é culpado. Os filhos dele são culpados. Mas as pessoas que. Veja, então eu não nego isso não. Eu não nego isso não. Tá? Eu não sou cego, eu estou vendo. Então eu vejo como culpado. Então, vamos lá. Vamos listar os culpados. Para Lula voltar para o poder, Bolsonaro é culpado. Seus filhos são culpados. A direita, não é? Que apoia cegamente, às vezes, o Bolsonaro, pelo menos os conservadores, muitos apoiam cegamente, não é? Acabam cooperando com isso. Só que aqueles, não é, que se isentaram, que não, eu não tenho que optar nem por um nem por outro, não é, e foram votar nulo, eles também são culpados. Eles também subscreveram isso que está aí. Entende a situação? Essa é a realidade, não adianta se isentar, não. Não existe esse negócio de neutralidade. Isso é ilusão, tá? É ilusão. Então, para mim, neutralidade é covardia. É simplesmente isso. É assim que eu penso. Se o irmão não pensa assim, beleza, tranquilo, vida que segue, fica com o seu pensamento que eu fico com o meu. Mas para mim, neutralidade é covardia, tá? Por quê? Porque é simples assim, cara. Se eu não me posicionar, não é, por aquilo que é menos ruim, e nesse caso para mim é o Bolsonaro, ele é o menos ruim, tá? Então, não existe no Brasil a palavra melhor quando o assunto é política. Para mim isso não existe mais, tá? É o menos ruim, tá? É o menos pior nesse sentido. É aquele que, não é, de alguma maneira vai nos prejudicar, porém, em alguma medida menos do que outro. E tem que haver um voto justo, pelo menos é assim que eu penso, é assim que eu ajo nesse sentido, cada um faz o que quer, mas eu penso desse jeito, tá? Então, se eu tenho duas opções, porque infelizmente não tem outra, não tem outra, tá? Não tem, existem pessoas melhores do que Bolsonaro? Tem, mas sem chance nenhuma de chegar lá. A realidade é essa, não adianta forçar a barra. Tem que admitir a realidade, né? O Brasil é um país polarizado, dividido entre Lula e Bolsonaro, certo? E, portanto, se eu, não vou votar em Bolsonaro e acabar também sendo culpado por voto no Lula, como aconteceu também, não é? Então, nesse sentido, eu estarei também sendo responsável por alguém que não é alguns por cento contrário nesse sentido aos meus princípios como cristãos, mas 100%. O cara é de esquerda, progressista, tá? É um socialista nato, enraizado, tá? E é muito claro, eu não vou falar mais do que isso, né? Porque infelizmente a gente não pode ficar falando muito, né? Devido ao nosso país que é uma democracia pujante, maravilhosa. Aqui todo mundo tem liberdade para tudo. Então eu não posso falar desse tipo de coisa, não quero prejudicar o meu canal por causa disso. Mas nós sabemos o que é. Todo mundo sabe, pelo menos uma pessoa que tem juízo, né? Não estou falando da nova geração, não. A geração de agora é uma geração Nutella, não tem sentido, não. Mas pessoas que realmente têm juízo e estão sofrendo por ter que pagar altos impostos,
não é? E também por conta do crescimento da violência, do descaso com a educação e tudo mais, né? Sabe muito bem, né? Sabe muito bem, por 16 anos praticamente de PT no poder, o que aconteceu no Brasil. Então, sabendo disso, como alguém que tinha 16 anos quando o Lula foi eleito em 2002, porque essa era a minha idade, e votei nele, né, porque eu não sabia o que era política, não é? Eu não posso, de forma nenhuma, nem por ser objetivo votando na esquerda, porque aí eu estaria fazendo uma declaração, não é, onde eu estaria ao mesmo tempo negando a fé que eu tenho, o cristianismo, porque, né, esse negócio de cristão de esquerda, desculpa, isso para mim não rola, não faz sentido nenhum, tá? Então, todo esse progressismo é algo que devemos repudiar como cristãos. Se somos cristãos, conhecemos o princípio da palavra de Deus, não dá, né, para andar, para dialogar com a esquerda. Isso não existe, certo? E também não vou cooperar por omissão. Não vou votar. Não vou votar. Mas vai ter um monte de esquerdistas que vão votar no Lula. E acabou. Ou em qualquer outro de esquerda que ele indicar. Então, quando a situação chega nessa circunstância, digamos assim, eu tenho a opção, não é? Entre dois corruptos, não é? Pegando tudo que se diz sobre eles, sobre as duas figuras. Então, eu não estou julgando o mérito. Eu sei de que um é culpado e não tem como negar. Embora mídia e todo esse instamento burocrático esteja tentando maquiar isso mais do que tudo. Não é? Mas eu vou tratar ambos como iguais, no sentido de, não iguais, mas pelo menos com alguma equivalência de corrupção, tá? Então eu tenho aqui essas duas opções, não é? E nenhuma dessas opções é boa. Uma é terrível, objetivamente terrível, né? Por ser esquerdista, por ser socialista. A outra também é ruim, porque há muita desconfiança, acusação, não é? Contra essa figura. Vários tipos de acusação, não é uma coisa só, certo? Mas essa figura de esquerda aqui é abortista. Essa figura de esquerda aqui é totalmente oposta à família, do jeito que ela é. Apoia todo tipo de pauta progressista. Essa figura aqui é assim. Já essa outra, com todos os problemas. Ah, mas ele é corrupto. Certo, que seja. E o senhor vai votar num corrupto? É. Você tem outra opção? Não. Então, entre corrupto e corrupto, eu opto pelo corrupto que me prejudica menos. Porque se eu não fizer isso, o corrupto que me prejudica mais vai chegar ao poder. É por essa razão. Entendeu a situação? Então, eu não digo que eu faço isso com gosto, não. Tenho prazer em fazer isso, mas essa é a realidade. Então, se entre os dois corruptos eu tenho alguém que pelo menos tem a pauta, não é, se alia a pautas conservadoras, como, por exemplo, a defesa da vida, ser contra o aborto, eu vou ficar do lado desse cara. Vou ficar do lado desse cara. Entendeu a situação? Só para você ter uma ideia. Desse lado ainda, não é? Do que se chama de direita, etc., você tem pelo menos um discurso mais liberal na economia. Pelo menos o discurso, né? Eu não sei se isso vai ser uma coisa na prática de verdade, porque nós só vimos o governo do cara numa crise, né? Que estava além das suas capacidades. Então, para termos uma maneira de avaliar melhor um tipo de governo como o Bolsonaro, por exemplo, deveríamos ter pelo menos 4 anos de governo, né? E isso sendo injusto ainda porque o PT teve muito mais, né? Mas pelo menos 4 anos sem uma pandemia, para verificar como eu queria dirigir o país, sem uma crise, né? Então, assim, esse lado, que é o lado, né, da direita, é um lado que tem pelo menos um discurso mais liberal, mais voltado para a economia, né, para a diminuição de impostos, o que é uma coisa vantajosa. Mas, veja, eu vou sempre votar na opção menos ruim. Isso até o ponto, tá, de dizer bem assim, ambos são socialistas, né? Tipo, né, PT e PSDB, vamos supor. Tem duas opções aí, tá? Ou mesmo que fosse duas opções que são socialistas mesmo, assim, declarados. PSDB também é, mas declarados, tá? Só que um desses lados, que para mim é uma lástima ter que escolher entre essas duas opções, mas eu tenho que encarar a realidade. Não ficar viajando, sonhando, não. Essa é a realidade. Só que um desses lados é um lado, não é, que não apoia o aborto, não apoia a liberação de drogas, não é, não está lutando diretamente contra a família, tá? Ou vamos dizer que eles são iguais em praticamente tudo, mas, por exemplo, eles não estão lutando para a aprovação de aborto, para fortalecer o feminismo.
Se um desses está pelo menos defendendo a vida, se tiver uma pauta que seja realmente grande, importante demais e pesada para nós, eu vou ficar do lado dessa pessoa. Não do lado dele, mas vou votar de maneira útil, com desgosto, chorando por dentro, revoltado, mas eu vou fazer isso. Porque eu não vou me acovardar. Para que depois não ganhe um outro, que eu sei que é 300 vezes pior, não é? E ficar na internet dando uma de que não. Eu não participo disso. É o quê? É testemunho de Jeová agora? É TJ? Eu não participo disso. De forma nenhuma, porque eu sou puro, porque eu estou acima dessas coisas e não sei o quê. Não, cara. Quando você se isenta disso, quando você foge, não é? E você não quer optar por um lado, tratando como se fosse tudo a mesma coisa, não é? Você está se acovardando. Para mim, essa é a minha opinião. Quem fez está se acovardando. E por mais que diga, e olha que eu tenho admiração por algumas pessoas, né? Por exemplo, do MBL. Eu sou contra o MBL. Para mim nunca me convenceu. Mas eu tenho bons parlamentares. Ainda que eu não goste, tiveram posicionamentos para mim que foram ridículos, tá? Mas vou pensar na balança. Eu vejo Bolsonaro do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito, tá? Eu não vejo uma diferença tão grande assim dos dois, não. Para mim é tudo centrão. Até agora, o que se chama de direita real no Brasil foi só lá em 2018, né, ou pelo menos na época da campanha, porque foi o que pareceu naquele momento. Agora eu percebo que não é possível ter uma direita pura, né, uma direita limpa no Brasil, porque de fato é tudo aparelhado. O centrão domina, não é? A esquerda, digamos assim, são os que gritam revolução, mas o centrão está dominando tudo isso aí, tá? Então, essa é a realidade. E o centrão também é de esquerda. Tem gente que fala assim, não, mas não é de esquerda não, é o centrão. Conversa fiada, é tudo de esquerda. Só que o centrão, eles são mais corruptos, digamos assim. Eles são mais vendidos facilmente, né? É assim que eles negociam, tá? E para mim, todos eles, não, a esquerda eu não encontro. A esquerda é corrupto. A corrupção na esquerda é sistêmica, tá? Faz parte de do que é a esquerda. Mas o pessoal da direita, não é? Embora a corrupção não seja sistêmica, ela acontece e nós não temos que passar pano para isso de jeito nenhum, tá? Então, esse é o meu entendimento, certo? Esse é o meu entendimento, respeitando quem pensa diferente. Se alguém acha que, prefiro não votar em ninguém, beleza. Mas eu não acho que essa opção seja melhor, não é? Eu vou sempre votar em alguém, né? Sempre votar em alguém, porque eu realmente entendo que se eu não votar na opção menos ruim, eu estarei me acovardando e estarei contribuindo também com que o pior vença, tá? Com o pior vença. Por isso que eu disse, se a situação nossa não mudar e você tem diante de você Lula e Bolsonaro, desculpa, vai ser o Bolsonaro. Eu não tenho que gostar dele, das ideias, das falas, não, tá? E nem tenho que ser bolsonarista também, para mim isso não existe, eu sou um cristão. Eu sou um cristão, tá? Então, do mesmo jeito que eu, como cristão, não vou ser de jeito nenhum, porque não faz sentido um socialista, um comunista que seja, um progressista, também não seria um bolsonarista. Isso não faz o menor sentido, tá? Então, sendo assim, eu vou fazer essa opção. Sempre. E é o que eu aconselho. É só colocar a mão na consciência e raciocinar. Não adianta querer fugir da realidade. Quando nós fugimos de nossa responsabilidade, querendo dar uma de isentão, nós não estamos cooperando para o melhor coisa nenhuma. Não é? Não estamos cooperando para a melhor coisa nenhuma. Então, o caminho do nulo não é uma terceira via, isso não existe. Infelizmente, o que nós temos é o que está aí. Né? Que Deus tenha misericórdia de nós para que nós tenhamos opções boas de verdade. Porque até agora não é o que tem se apresentado, não. Tá? Então, basicamente é isso. Não vou falar sobre isso daqui para frente. Por enquanto, né? Pelo menos eu não quero prosseguir com esse assunto. Não é um assunto que eu tenho tanto apreço, né? Se alguém gosta disso aí, eu recomendo, tá? Se tem um cristão reformado, por exemplo, que realmente entende o papel importante da política, não se cale também, cara. Faça canal no YouTube, comece a falar sobre isso, tá? Pega lá o que Calvino fala nas atitudes sobre política, né? Sobre o governo civil. Mais do que isso, né? Vai à escritura. Primeiro a escritura, depois vai analisar o que a fé reformada traz sobre isso, a tradição política reformada. Façam alguma coisa, né? Eu não posso fazer tudo. Não vou ficar abordando todo tipo de assunto aqui, não. Meu assunto tem a ver mais com teologia, não é? E não teologia genérica, mas confessional, tá? Então,
vamos lá, né? Eu sei que tem espaço para mais irmãos fiéis trabalharem para dar boas recomendações e ajudar também mais os cristãos, né, a ter um posicionamento. Até mesmo, meus irmãos, porque o que se chama de direita aqui no Brasil é a parte que me deixa triste, né? É perceber que, sei lá, a maneira de se pensar direita no Brasil ou é uma maneira extrema, não é? Como alguns liberais se posicionam, agindo também como revolucionários de alguma maneira, também como se fossem progressistas, apenas com a pauta econômica liberal, ou então é meio que direita é o quê? Uma direita que tem um pensamento proselitista católico romano, olavista, né? Não estou falando que tem que desprezar tudo isso, não. Eu acho que dá para pegar de tudo isso aí, não é? Realmente estudar tudo isso, aprender com todas essas vertentes, né? Para termos um pensamento crítico. Mas às vezes me parece que não tem isso não acontece. Tanto é que, quem é que fala sobre política reformada? Tradição política reformada. É raro aqui. Então, é um ponto a se pensar, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, até o próximo vídeo. Então, muito obrigado por ter assistido a mais um vídeo aqui no canal Cultura Reformada. Saiba que você pode ajudar ainda mais o canal Cultura Reformada de duas formas. A primeira delas é se inscrevendo, marcando o sininho, dando joinha nos vídeos que você assistir e deixando um comentário. Isso ajuda bastante no engajamento. E é claro, aquilo que pode fazer a grande diferença é você compartilhar o conteúdo do canal e recomendar nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, em suas redes sociais também, ou seja, espalhar, não é, o canal Cultura Reformada. E a segunda forma para você cooperar com o canal é se tornando um patrocinador. Se você tem julgado que o canal é relevante e tem de fato espalhado a fé reformada de maneira fiel e confessional, também se torne um patrocinador. Aqui abaixo você terá acesso ao QR Code para que você possa me ajudar a comprar mais livros, mais literatura, para enriquecer ainda mais o nosso conteúdo aqui no canal. Valeu, muito obrigado, aproveita e assiste mais um vídeo aí.